Cara, eu acho que eu nunca vi tantos erros dentro de uma única partida do Chelsea, de tantos jogadores diferentes como foi hoje, cara. O Chelsea perdeu em 3-1 pro Brighton. Hoje vai ser a análise desse jogo, né? O Brighton fez gols com Danny Welbeck e The Kuiper. O gol do Chelsea foi de Enzo Fernandes, cara. Mas assim, é uma partida terrível, cara. É um desastre completo essa partida. Não tem nada assim que eu consigo olhar e realmente tirar de positivo desse jogo, cara. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Assim, a minha expectativa pra esse jogo, com toda certeza, é que seria um jogo complicado. O Brighton, ele dá trabalho pra todo mundo, mas o Brighton não tá em um bom momento. É simplesmente isso, cara. O Brighton não está vivendo um bom momento. Pra quem acompanha os jogos sabe do que eu tô falando. O começo de temporada do Brighton é lento, é fraco e é normal, porque o Brighton perdeu os jogadores principais e repôs com jovens, e esses jovens ainda estão aprendendo o que fazer em campo. Tá com muitos problemas em muitas áreas, mas eu acho que dentro da proposta do que eles tinham pra entregar em campo, eles foram até direito, cara. Eles respeitaram o Chelsea, trouxeram vários jogadores defensivos. Você olha, por exemplo, pra lateral direita, tá com o Veltman, que é quase um zagueiro ali. O tempo inteiro ele ficou baixo no campo, enquanto a gente tinha 11 contra 11, né? Você vê que há um grande respeito do time do Brighton em relação ao Chelsea, entende que o momento do Chelsea é melhor e não vai pra uma proposta igual. Apesar do nível em si das contratações se equipararem um pouquinho com a do Chelsea, né? Eles têm ali um nível parecido até, mas não é justificativa. Eu acho que claramente a gente tem um time que teoricamente é superior aqui. Só que de nada disso adianta se a gente comete tantos erros, né? Então o Brighton acaba claramente respeitando o Chelsea no início do jogo, fica um pouco pra trás. A gente tem intensos 10 primeiros minutos de jogo, onde o Chelsea realmente atacou bastante ali, foi pressionando, conseguimos 2 faltas ali, foram excelente defesa de Bart Verbruggen, o goleiro do Brighton ali. As 2 faltas deram um trabalho absurdo pra ele, e ele foi muito bem, né? Você vê que o Brighton tava sendo muito pressionado, e eu acho que isso mostrou a qualidade do goleiro do Brighton, cara. O goleiro do Brighton, ele fez passes excelentes no meio da pressão, sem nenhuma dificuldade, sem pensar muita coisa. Ele simplesmente via a linha de passe e fazia acontecer. O passe com muita qualidade, com técnica, com realmente qualidade no goleiro, cara. A tomada de decisão é boa e o passe também é excelente. Esse início muito intenso do Chelsea, até pelos jogadores jovens, também é combatido um pouco pelos jogadores jovens do Brighton. Então, por um lado, a gente tem muita vantagem de ter jovens e eles também têm. Então, eles conseguem reagir. E que reação é essa? É o treinador do Brighton, o Fabian Husler, conseguindo deixar esses jogadores mais baixos em campo. Ele é um treinador que era muito ofensivo no São Paulo, muito ofensivo, muito mesmo. E ele começa a Premier League que nem um louco. Parecia Jürgen Klopp 2.0 ali, ainda mais maluco. Era insano quando ele chegou no Brighton, cara. O Brighton era muito ofensivo, não se defendia bem. E você olha pro que ele fez hoje, nesse início de partida, onde a gente tinha 10 minutos de puro poder ofensivo, e ele tava se segurando muito bem, e você fica impressionado, porque ele mudou completamente. O Brighton tava denso, tava difícil, não tinha espaço. Ele utilizando muito bem a formação em si, né? O que ele leva pra campo é muito interessante, porque não só na linha de impressão esses jogadores vão conseguir ter um impacto muito grande, como também na hora de recompor defensivamente, fechar espaço. A dupla Mitoma e Minté foi um inferno. Eles simplesmente não deixavam que a gente tivesse qualquer vantagem numérica nos lados do campo. Então o tempo inteiro tinha esse ponta baixando ali pra fazer a dobradiça com o lateral. A gente não tinha espaço, não tinha por onde construir. O jogo por dentro, você tem 2 volantes muito presentes ali também. Então a escolha de campo de Husler foi muito competente pra parar o Chelsea, já que o Chelsea era um time muito, mas muito superior naquele início de jogo. A boa pressão também do Brighton em alguns momentos, batendo na nossa construção, tentando roubar a bola em um momento mais oportuno, também é uma grande vantagem. A gente já vai pra uma vibe meio de uma pressão média, até porque o Chelsea conseguiu o gol até bem cedo, né? Não foi tarde que o gol saiu cedo, aos 24 minutos de partida, num gol de cabeça ali de Enzo Fernandes, né? Ele que tem amostrado essa qualidade a mais, né, de cabeça. Então você pode buscar ele nessa parte que ele consegue entregar alguma coisa. Essa bola vem de Reece James, que não só foi muito bem hoje, como vem muito bem em muitos jogos. E hoje o treinador fez uma coisa que eu gostei bastante, né, que é usar James de lateral finalmente. James jogou como um lateral de fato. E não foi só um lateral de uma parte, eu diria que os 2 laterais jogaram como laterais hoje, né? Não vi nenhum plano diferente muito disso. Ele poderia inverter, ele poderia sobrepor, mas ele usou os 2 laterais como laterais e tentou subir um pouco a mais ali, esses 2 ao mesmo tempo, pra botar pressão no Brighton, já que a gente tinha vantagem. E depois desse gol, né, e dessa jogada impressionante que a gente viu, o Chelsea quis administrar o jogo, o que é um pouco estranho. Eu preferia impor mais pressão e ser mais intenso no jogo, porque é o primeiro tempo ainda, se tomar o empate, tomou, mas eu acho que você tem que ir pra cima pra tentar mais gols. Eu já reclamei muito disso, né, que é basicamente o Chelsea não pode permitir que o jogo seja 1-0. O Chelsea tem que ir atrás do 3, do 4, do 5 e tem que golear o adversário, porque a gente não se defende tão bem. E eu entendo, hoje ele foi pra campo com o 4-3-3 que ele usou contra o Paris Saint-Germain. É o mesmo plano. Volto a repetir pra quem não pegou em outros vídeos, né? Um dos volantes sobe pra linha de ataque, o outro baixa pra virar um duplo pivô de volantes ali no meio de campo, ok? É basicamente isso. E você às vezes tem um lateral subindo ali pra participar da linha de ataque, né?
formando um padrão de 3-2-4-1 muitas das vezes, ou 3-1-5-1 uma das vezes também, né? Às vezes sobe todo mundo junto. Foram vários padrões ali diferentes que a gente viu, mas basicamente é isso, rapaziada. Essa era a proposta ali de campo com esse 4-3-3. É mais equilibrado? É. O Brighton tava sem espaço? Tava. A gente tava marcando bem? Tava. Tava tudo dando certo. Só que o jogo ficou um pouco tático demais. Ficou meio chato até de ver. Em determinado momento ali daquele primeiro tempo, quando sai o gol, realmente a coisa abaixa muito o nível. E aí a gente vê um jogo muito pegado ali em meio de campo. O Brighton chegar a tentar construir, o Chelsea defender bem, aí o Chelsea vai tentar construir, o Brighton se defende bem e ficar naquele vai e volta ali que não vai pra lugar nenhum, a bola só fica sendo tocada de um lado pro outro. São dois treinadores com futebol moderno, então ambos vão ter essa proposta. Ambos têm propostas muito parecidas. O Brighton é um grande desafio muito por causa disso, né? Porque ele tem vantagens que a gente também vai ter e desvantagens que a gente também vai ter. Então é um jogo quase que espelhado muitas das vezes. O Brighton vai pra um padrão que é 4-2-3-1 que vira 4-2-4, com o Diego Gomes se juntando na linha de ataque muitas das vezes pra formar esse 4-2-4. É um padrão extremamente utilizado por esse treinador, que ele abusa bastante disso, né? Pra ter vantagem contra os adversários ali, pra ter uma surpresa também na linha de ataque, né? Com esse meio atacante virando uma espécie de segundo camisa 9 em alguns momentos. E é um jeito interessante de atacar também, ok? É um bom uso do jogador e funciona muitas das vezes, mas não funcionou tão bem nesse primeiro tempo. E no segundo tempo que a coisa começou a andar, muito por causa do cartão vermelho que Trevoh Chalobah tomou. É claro que o erro não é só dele, o erro também é de quem perdeu a bola. De fato, não tem do que falar, você não pode simplesmente só colocar a culpa no jogador. A intenção de Chalobah não era tomar vermelho, nenhuma. Ele não põe intensidade no lance, ele não tenta. Inclusive no começo eu tava achando que não foi uma falta, não tava achando isso. Achei que tinha tocado na bola e tudo mais. Então eu tava pensando, pô, eu acho que isso aqui não vai dar vermelho e tudo mais, mas aconteceu. Eu acho que a gente pode usar o critério da Champions League, né? Pense muito nisso daqui pra frente quando você vê a arbitragem. Pense, na Champions isso seria vermelho? Seria. E se a resposta for sempre essa, né? Se na Champions vai acontecer, é melhor que você vá nessa casa mesmo. Eu não gosto da arbitragem desrespeitando o que rola na Champions. Eu acho que a Champions ela tem uma arbitragem bem melhor que a maioria das ligas. Erra bem pouco. Quando erra, é aquele escândalo, mas erra muito pouco. Sempre tá com a decisão correta, então eu acredito que se ele fizesse o que ele fez aqui na Champions, seria vermelho, então é vermelho também, cara. Realmente, foi um erro do zagueiro, errou. Mais uma vez, né, vem uma sequência de erros aí. Muita gente vai falar, nossa, ele é horrível, ele nunca deveria ter sido o zagueiro do Chelsea. Vai começar essa galera a aparecer, né, dos bueiros aí. E o que eu te respondo aqui é que, cara, se a gente não tem ele como zagueiro pra contar, a gente tá fudido, irmão. Porque não tem outro. Eu vou deixar isso bem claro. Se Chalobah entrar numa fase, acabou a nossa defesa. A gente vai perder um monte de jogo. Pode acreditar, cara. Esse vermelho, inclusive, vai custar nos próximos jogos. E, cara, é complicado, velho. Eu não tenho muito o que falar pra vocês aqui, cara. Eu não tenho muito como responder essa questão aqui. Porque não tem outro cara. Inclusive, aqui eu explico o que eu falei no início do vídeo, né? Que foram muitos erros depois disso. Porque quem entrou no lugar dele errou muito. E não foi um jogador, foi todo mundo. Todo mundo que veio do banco fez um monte de cagada, um monte de erro. Inclusive, gols saem nesses erros aí. São jogadores que não estão prontos pra pegar ali a titularidade da posição da zaga. Então, a gente tá com um problemaço. Tem um sinal positivo que mais pra frente eu vou falar quem é e o porquê. Eu vou falar mais pra frente. E aqui, cara, falando um pouquinho do juiz, né? O tal do Simon Hooper. Eu não gosto de Simon Hooper, todo mundo sabe disso. Não gosto dele. E a partida dele foi horrível. Não tenho o que falar. Foi péssima, uma arbitragem horrível. Ele parava o jogo toda hora, às vezes. A gente tinha vantagem, ele parava o jogo. O Brad tinha vantagem, ele parava o jogo. Eu não entendo, não sei qual é a cabeça dele. Ele devia treinar no Brasileirão, então. Se ele quer parar o jogo inteiro e tá tudo normal, então vá pro Brasileirão. Lá é o lugar de você fazer essa palhaçada e você ser o protagonista do jogo, né? Mostrar a sua arbitragem. Porque ele tava atrapalhando o jogo, cara. Marcando mal. Eu acho que tá perdido na maioria dos lances, tanto que o VAR foi acionado ali, cara. E aí tem dois pênaltis, né? Porque tem um pênalti não marcado que Gusto chuta a cabeça do jogador do Brighton. Eu achei pênalti. Não sei se em câmera lenta ele toca a bola, né? E aí mudaria bastante a minha visão, mas nos lances que eu vi me pareceu que ele chutou o jogador do Brighton. Não foi aquele chute super pesado pra machucar o cara, mas o suficiente pro cara fazer show ali e ganhar um pênalti. Eu acho que inclusive na Champions seria pênalti pra caralho, irmão. Isso aqui seria pênalti demais. Eu não entendo como é que passou isso aqui, cara, realmente. Mas aí o Chelsea também teve um pênalti. James, ele foi calçado na área do Brighton e o juiz não marcou pênalti, mas ali me pareceu muito pênalti. James tira a bola, o cara calça ele, é pênalti, irmão. Não tem pra onde você ir. Ah, mas não teve tanta intensidade. Não importa, velho, não importa. Não dá pra saber como foi o toque ali. O que importa é que o tocou, velho. Tocou no cara em movimento, não tocou na bola. Pênalti, cara, era marcar também. Também não sei se em outro lance ele não acaba encostando na bola milagrosamente, eu não vi. Mas no lance que eu vi, cara, me pareceu que ele não chega na bola e chega no pé do cara. Então, pra mim, era pênalti também. Então ficou 1-1. Um erro merda pro Brighton, um erro merda pro Chelsea. Parabéns aí, o juiz. Nossa, toda vez é a mesma coisa, mano. Eu não tenho uma paciência pra ver Simon Hooper apitando, velho. E aqui, defendendo um pouquinho Enzo Maresca, né? Vou fazer essa defesa dele aqui. E eu acho que eu tenho que fazer, né? Porque a gente tem um treinador que ele tomou boas decisões nas substituições hoje. Ele não se desesperou. Não, ele não se desesperou. E ele foi em quem tinha como opção. E aí já não é mais uma culpa dele. Você pode chegar e falar, pô, ele poderia ter botado um ponta que marca melhor e tirado
colocado o Pedro Neto, por exemplo, que é meio fraco nessa parte. Fato absoluto, você tá certo. Mas, tirando esse detalhe, eu acho que não é um problema. Você poderia também falar, pô, mas ele poderia escolher outro goleiro. Fato também, nosso goleiro é bem merda. Só que eu acho que o goleiro nem foi tanta falha assim dele. Não jogou bem, mas também ele não fez aquele lance bizarro pra entregar o jogo. Não foi ele o culpado final. De fato, ele não é bom, mas também ele não estragou essa partida hoje. Eu diria que ele fez o que tava ao alcance. Botou zagueiros, botou jogador defensivo, tentou manter 1-0. E ele tem que tentar manter o 1-0. Porque a gente tava com -1, é o Brighton, um time muito ofensivo. Se a gente subisse pra tentar atacar um pouco mais depois de perder um jogador, a gente vai tomar uma goleada. Então é melhor tentar defender o que tinha. Tomamos 3-1? Tomamos. Mas ele fez o que tava ao alcance dele, que é tentar se defender. Eu acho que ele atrasou de colocar um zagueiro mais alto ali em campo. Eu acho que o grande erro, talvez, é escolher o jovem em vez de colocar logo o Badiashile. O Badiashile era melhor pra essa posição ali de campo, pra colocar um pouco de estatura ali em campo. Mas eu entendo por que ele escolheu a Chapong, né? Porque ele é o jogador da direita, teoricamente, e talvez ele veja os dois com o mesmo nível. Mas assim, eu defendo muito porque não tinha o que fazer. Ele não é o culpado disso. Ele usou o melhor zagueiro que ele tinha, ele trouxe do banco a galera pra fechar o jogo ali, pra tentar manter o placar. E o time ainda administrou bem, o Chelsea não se desesperou, né? O Brighton não ficou, tipo, 100% com a bola no ataque, atacando sem parar. Não, teve um jogo ainda. O Chelsea ainda ia pro ataque de vez em quando, faltava peças ali, né? Porque tava todo mundo na defesa. Mas ele conseguiu manter o equilíbrio do jogo durante um tempo, né? E aí, aquela coisa, se segurar durante muitos minutos com um time tão ofensivo e tão poderoso quanto o Brighton, é muito difícil. E aí eu parabenizo as substituições de Fabian Husler, que foram melhores, cara. Assim, Fabian Husler se destacou aqui nessas substituições, conseguiu mudar o ritmo do jogo. São algumas substituições que pra mim foram muito boas. A galera que veio do banco do Brighton fez toda a diferença pra partida mudar. Algumas decisões ali que ele errou no início, mas depois ele acabou consertando com essas substituições, enfim. Perfeito, ok? Eu acho que é isso, não tenho muito mais o que adicionar. Agora eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Se possível também, utilize a opção de hype aí, tem na aba de comentários. E se você quiser me ver comentando também o jogo durante a partida, você pode me seguir, cara, no Twitter, tá aí na tela. @DDCorvo, por lá eu comento futebol diariamente, comento notícias de mercado, comento as partidas, comento tudo. É tudo por lá, cara. Se contato mais rápido, direto, opiniões rápidas, é por lá. Você pode me perguntar qualquer coisa, inclusive. Enfim, cara, essa aqui é uma parte que é até um pouco difícil, porque esse jogo foi bem caótico. Desastre de partida, foi bem caótico. É difícil ver protagonismo aqui, né? Mas eu vou falar um pouco sobre ele. Vou começar pelo Brighton, ok? Eu acho que é mais fácil pontuar o Brighton. Eu vou começar por quem jogou mal essa partida. Não foram tantos jogadores assim. Mas eu achei a partida de Mitoma muito apagada. Muito mesmo. Eu acho que faltou presença dele em campo em muitos momentos. É um jogador que deveria fazer mais. Muito mais, inclusive, eu diria. Senti também que o tal do Dunk na zaga tava bem abaixo do que é esperado dele. Tava bem abaixo mesmo. É um zagueiro que muitas das vezes tá deixando pra quem tá do lado dele, tá resolvendo as situações, e eu não gosto. É muito exposto. Eu não sou muito fã de Dunk, cara. Assim, eu prefiro outros zagueiros do que ele. Inclusive, tinha opção no banco pra isso. Mas, enfim, ele decidiu ir com o Dunk, talvez pela experiência, né? Agora, ele que jogou bem, e aqui já deixando claro que não foi muita gente que jogou mal no Brighton, tem algumas opções interessantes. O goleiro Bart Verbruggen foi muito bem, gostei da partida dele. Passes e as defesas foram boas. Tomou um gol que não tinha o que fazer, né? Passe foi muito bom do Chelsea. A jogada do Chelsea foi boa e não ele o problema. Na zaga tem Jean-Paul Van Hecke, que todo jogo aqui eu elogio ele e realmente ele é muito bom. Isso ele lembra um pouquinho o nosso zagueiro aqui de hoje, né? Porque ele é um jogador que toma vermelho com facilidade, ele erra nessa parte ali, né? No geral, ele entrega um jogo muito bom, é um jogador que quando tá em campo é muito bom, mas acaba errando nesses pequenos detalhes. Mas é um puta zagueiro, um zagueiro muito bom, cara. E hoje entregou de novo, né? Jean-Paul Van Hecke sempre muito dominante ali. E eu também tenho que falar de Yankuba Minteh. No ataque ele foi um dos melhores, o jogo inteiro arriscando. Ele me lembrou bastante Madueke. Ele é tipo Madueke, cara. Arrisca o jogo inteiro, corre o jogo inteiro, intenso. Recomposição defensiva perfeita. Muito intensa nos corredores, parecendo um lateral de tanto que ele corre. Corre o jogo inteiro sem cansar. Incrível, cara. Assim, é muita estamina, muita fisicalidade pro campo. Impressionante. Um jogador, assim, que eu tenho que tirar o chapéu. E agora, vindo do branco, eu tenho 3 figuras pra falar, cara. Mats Zwiffer. Inclusive, ele dá uma casquinha, né, pra o gol de cabeça. Ele deu a casquinha ali, tava ali dentro da área, mas ele entrou muito bem na lateral. Zwiffer tem sido utilizado como lateral, apesar de ser volante de origem, e ele é um monstro fisicamente, então ele acaba indo muito bem como lateral. 1v1 dele é bem poderoso. É um jogador que impressiona, sim, cara. Realmente, muita gente pode tirar ele pra merda, mas ele é bom, cara. Eu acho, inclusive, que talvez ele deveria ser titular no meio de campo, pra ser bastante sincero. Eu acho que tá faltando ele jogar um pouco por lá, tá faltando essa qualidade a mais lá. E também Danny Welbeck, que veio do banco e foi muito bem, cara, assim, Pelelbeck, como chamam, né? O cara chega do banco ali e muda completamente o rumo do jogo, muda o ritmo, excelentes finalizações, muito bom configurar âncora. O 9 que tava em campo, inclusive aqui abrindo crítica a ele, né? O tal do Jorginho Rutter, que fez a partida bem abaixo ali, mas não foi o pior do mundo, mas como 9 ele falhou, como 9, né? Como jogador ele tava bem, mas como 9 realmente não tava sendo achado em campo. E chega o Welbeck, muito mais fácil de achar, bom de cabeça, faz ali o gol de cabeça e define o jogo, cara, é isso. O Welbeck muito bem mesmo, ainda no final foi lá e fez o terceiro gol. E aí tem o gol de Maxime de Cooper ali, que foi o gol de cabeça que ele fez, e também eu tenho que falar dele, ele
foi muito bem em campo, entrou muito bem. Agora, no Chelsea, cara, de quem jogou mal, tem muita gente, velho. Claramente, Chalobah foi o pior do jogo. Cucurella jogou muito mal de novo. Tem muitas partidas que ele tá abaixo, cara, e ele tava sendo muito fácil de ser batido no duelo. E tava 2v1, cara. E ele tava realmente perdendo muitos duelos ali, com muita dificuldade pra manter e sendo coberto o tempo inteiro, cara. Não gostei da partida com o Cucurella. Ele tá jogando mal também já alguns jogos. O goleiro também não foi bem. Acho que difícil ele ir bem em algum jogo, cara. E quem veio do banco foi realmente muito mal, principalmente Josh Akpom. Que partida terrível, cara. Assim, eu tenho muitas dúvidas dele na zaga. O culpado aqui é o treinador que tá colocando ele na zaga. Poderia ter escolhido outra opção, mas, cara, realmente não foi legal, cara. Não foi legal. Não é a dele esse tipo de jogo. Ele não, pra mim não me parece zagueiro, parece bem mais lateral do que zagueiro. E eu não tô gostando de ver ele na zaga, com toda sinceridade. Acho que é muito falho, muito fácil de bater, cara. Realmente, jogo ruim dele. E a linha de defesa por inteiro, quem veio do banco, horrível, horrível. Não foi bem, eu acho que eu tenho que falar, cara. Eu poderia cobrar mais alguém, mas no geral, o jogador às vezes cometeu um erro, mas ele fez uma partida boa num contexto geral. Então ele tava bem no jogo e cometeu um erro. Então não sei se eu posso jogar a partida do cara no lixo por causa de um erro. Não acho que seja certo. Mas também não vou ficar elogiando o cara, né? E de quem jogou bem, cara, nós temos Reece James, excelente partida. Enzo Fernandes fez o gol e tava muito bem chegando no ataque. Tava realmente bem nesse jogo. Caicedo também fez uma partida excelente. Gostei muito dele em campo hoje. Acho que ele tava excelente em campo, ok? Não tenho do que falar nessa parte. Basicamente é isso, mas tem uma surpresa aqui no final, que é o tal do... O pessoal tá chamando de Ato, mas eu vou chamar de Rato porque é muito mais legal chamar de Rato. O Joel Rato, ele foi excelente na zaga hoje, cara. Eu gostei muito do que eu vi hoje. Temos um zagueiro extra que apareceu do nada. Jogou muito bem. Teve momentos ali que foi vexatório pro adversário, né? Ele driblando o cara ali. É legal, cara. É legal fazendo esse joguinho de contrapressão de maneira, assim, brilhante. Gostei, cara. Acho que o fato dessa partida ser uma tragédia talvez mascare a atuação dele, mas eu tenho que falar. Ele foi um jogador muito bom hoje. É a Premier League contra o Brighton, um jogo difícil. E ele foi muito bem na zaga. Como lateral, tá bem questionável ainda. Como zagueiro, eu gostei. Vamos ver. Vamos dar continuidade a ele, porque eu acho que o que ele fez hoje é importante. E tem a Champions League, né, que tá vindo aí. Então, a gente vai precisar de um zagueiro pra campo. Enfim, rapaziada. Eu acho que... Eu não tô surpreso que um time recheado de jovens talentos fez tanta merda em campo e fudeu com a partida. Não tô impressionado. Realmente, não é algo que eu... Nossa, que surpresa. É uma consequência da coisa. E aí, talvez não tenha a ver com o treinador. Aí, por isso que eu tô até passando um pano pra ele hoje. Porque, mano, não tem o que fazer, cara. Ele não deu instrução pro zagueiro ir lá e fazer essa cagada aí, cara. Não tem o que falar, mano. Foi uma cagada, seguida de várias cagadas de um monte de jogador que tava perdido em campo depois que ficou com -1. Aí tem o jogo contra o Benfica agora. A gente vai enfrentar o time de Mourinho. Vai ser complicado, mas nem tanto. Por quê? E aqui eu falo de uma coisa muito positiva. Mourinho, ele acabou de chegar e ele ainda não arrumou o Benfica. Se esse jogo fosse um pouco mais pra frente, aí eu teria um pouco de medo, um pouco de cuidado ali. Mas ele ainda não chegou nem numa formação principal. Mourinho não sabe nem que formação ele vai utilizar. Ele tá usando um monte de padrão diferente ainda. E é isso, cara. Então a gente tá bem aí contra o Benfica. Eu acho que é importante essa partida. E na Premier League a gente tá indo ladeira abaixo. Muitos erros. E é isso, cara. Não tenho o que falar, velho. Lembrando que a cobrança dessa temporada é maior, então esse treinador vai precisar arrumar soluções imediatamente. Esse vídeo tá chegando no fim. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo completo, pra quem ajudou o canal de qualquer maneira, com like, hype, qualquer coisa. Muito obrigado mesmo a sua presença. É isso, rapaziada. Tchau.